E aí galera, beleza? Prontos para mais uma aula de história? Então vem comigo que hoje nós vamos falar de Roma, essa civilização que juntamente com a Grécia compõe o que a gente chama de Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Clássica, professor? Antiguidade Clássica são civilizações da Antiguidade que elementos dessas civilizações são encontrados nas sociedades ainda atuais. Quando nós falamos, por exemplo, de Grécia, nós lembramos da filosofia, lembramos da matemática, lembramos das Olimpíadas, do teatro, elementos que compõem a nossa sociedade até hoje, a democracia, e nós ainda, que foram criados na Grécia Antiga e que ainda compõem a nossa sociedade atual, a nossa sociedade moderna. Roma, quando falamos de Roma, também lembramos de elementos da sociedade romana que nós temos até hoje. Por exemplo, o cristianismo, as línguas latinas que derivam do latim, que era a língua da Roma Antiga, elementos da república, que nós vamos ver também o significado dessa res pública, dessa coisa pública, também criada na Roma Antiga, elementos também do direito, da formulação das leis, da compilação de leis escritas. As pessoas que fazem a faculdade de Direito, por exemplo, estudam o direito romano, que é a base do direito ocidental. Então são civilizações que mesmo estando num período histórico chamado Antiguidade, elementos dessas sociedades estão presentes até hoje. Não que as outras sociedades não tenham elementos presentes. Nós temos elementos, a história era uma grande colcha de retalhos, e nós temos elementos de várias sociedades presentes na nossa sociedade. Porém, Grécia e Roma são sociedades que contribuem de uma forma mais acentuada para a nossa sociedade. Então vamos lá falar então dessa civilização tão instigante, tão grandiosa para um momento, marcou um grande momento histórico, foi um divisor de águas dentro de um momento histórico, a Roma Antiga. Beleza? Bora comigo! Vamos lá, a civilização romana, ela surgiu dentro da Península Itálica. A Península Itálica é essa bota que nós estamos vendo aí, esse formatinho da bota que hoje o próprio nome diz, hoje é a Itália, correto? Então ela surgiu dentro de uma pequena vila, nós temos ali aquela parte azulzinha, ali, aquela parte verde, aonde 3.000 anos antes de Cristo houve uma grande migração de etruscos e de povos indo-europeus. Onde eu já ouvi isso? Migração de povos indo-europeus. Exatamente, você que estudou a Grécia Antiga, a formação da Grécia Antiga, nós vamos ter algo muito parecido com a formação também da civilização romana. Inclusive, por uma parte da Península Itálica fazia parte das cidades-estados gregas, era chamado de Magna Grécia, inclusive. Então, a formação inicial da civilização grega e da civilização romana vão ser muito parecidos. As comunidades gentílicas, a migração desses povos para essa região. Tá? Então, 1000 anos depois, nós vamos ter a migração dos povos italiotas. Quem são os povos italiotas? Latinos, sabinos, húngaros, volgos, povos que migraram também para aquela região, formando então essa pequena vila, essa pequena cidade-estado que concentrou a princípio, os poderes na mão de um rei. E esse rei, na maior parte das vezes, fazia parte dos etruscos, os reis etruscos, que comandavam a região, na região do Lácio, uma cidade-estado fortificada por muros, até então. Ok? Há um mito de formação de Roma. Esse mito de formação, ele está num livro chamado Eneida, de um historiador, de um escritor chamado Virgílio. Então, se vocês olharem para a tela, nós vamos ter, quando a gente fala de Roma, a gente se lembra sempre dessa imagem da loba e os dois meninos mamando nesta loba. Por quê? O Rômulo e Rêmulo, que os protagonistas deste mito, eles foram abandonados numa cesta, num rio, e foram então, em certo momento, alimentados pelo leite da loba. E foram, segundo a mitologia, segundo o Eneida, foram eles que construíram então naquela região uma pequena cidade-estado, uma pequena vila, que depois vai
né, crescer, se expandir, formando a Roma antiga. Mito, confrontando com a realidade, o primeiro rei etrusco também se chamava Rômulo. Né? Na história de Rômulo e Remo, o Rômulo matou o Remo, né? Na construção, né, dessa cidade. Então, um mito sendo confrontado, possivelmente o Virgílio utilizou esses nomes se aproveitando do próprio rei que governava naquela época. Ok? Então vamos lá. Passando aqui, a história romana era dividida em 3 partes: o período da monarquia, o período da república e o período do império. Como é uma civilização e é um conteúdo muito denso, muito rico, nós vamos dividir essa aula em 2 aulas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar então da formação e do período monárquico de Roma e da república. E num segundo momento, então, nós vamos falar o auge dessa república e a principal decadência, né, do final do período republicano, o início do império e também a divisão e o fim do Império Romano. Ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar então da monarquia, do início da formação da civilização romana e também do período republicano. Bora lá. O período monárquico ele vai se estender então do século 7 a 509 a.C. Nesta região, então, agricultores e pastores, né, criação principalmente de ovelhas e cabras, era a principal economia, né, a principal atividade econômica das pessoas que moravam nessa região. E essa sociedade ela era dividida, então, em 4 classes sociais. Nós vamos ter os patrícios, que eram donos das terras, e também faziam parte da política, tinham direitos políticos. Os plebeus, que eram pequenos proprietários de terra, comerciantes, artesãos, era a grande massa de trabalhadores de Roma. Os clientes, que eram pessoas livres, que eram agregados dos patrícios, pessoas livres, mas sem direitos políticos, e escravos, que nesse momento, 2 formas, né, 2 motivos, a pessoa poderia se tornar escrava. Ou por uma invasão vinda de outra região, ou vendida nos mercados de escravo, ou também por dívida. Às vezes a pessoa acumulava uma dívida muito grande e se tornava escravo de outra pessoa na intenção de pagar essa dívida, ou muitas vezes virava escravo para sempre por conta do valor, dependendo do valor dessa dívida. E aí governados por um rei. Esse rei era chamado de Rex. Lembra lá de Tiranossauro Rex, né? O rei dos dinossauros? Então Rex é o rei. Ele acumulava então os poderes executivo, religioso e também judiciário. Outra questão é também que a religião romana ela vai se misturar muito com a religião grega. Então nós vamos ter vários elementos da mitologia religiosa grega que vão se assemelhar à mitologia da religião romana. E também o rei ele tinha poder judiciário, poder de leis, né, de execução de leis. E ele governava ao lado de um conselho de anciãos. E aí nós entramos muito próximo com a civilização grega. Porque quem era esse conselho de anciãos? Eram então os líderes das principais famílias patrícias, os chamados paterfamílias na Grécia, né? Esses homens mais velhos que faziam parte desse conselho. E qual era a função desse conselho, que era chamado de Senado? No início, ele tinha funções administrativas, ele ajudava, ele auxiliava o rei na governança de Roma. Com o tempo, esse Senado ele foi acumulando outros poderes, se tornando o principal órgão da governança romana. E isso fez com que em 509 a.C., um golpe liderado pelo Senado tira o Tarquínio o Soberbo, que foi o último rei etrusco desses 7 reis que governaram Roma, e implantam então a República. O governo do Tarquínio era um governo despótico, né? Então, mesmo o Senado tendo muitos poderes, ele tentou tirar esses poderes do Senado, e o Senado não gostou muito, e isso já vinha, né, numa construção muito antes disso, né, da acumulação de poderes por essas famílias ricas, patrícias. E isso culminou então em 509 a.C. com um golpe, dando início ao segundo período da civilização romana, que é a República. E é isso que a gente vai falar agora. O período republicano, então, o Senado passa a ser a principal instância de governo, o principal órgão, o órgão mais poderoso do governo romano.
E esse governo era exercido, né, por magistraturas, por cargos dentro do governo, que cada pessoa, cada cargo tinha uma função específica. Vamos falar um pouco dessas funções. O cônsul, que eram 2, eram os líderes da república, eram eles que organizavam as reuniões, as pautas das reuniões, né, eram eles que comandavam todas as outras magistraturas. Depois nós temos os pretores. O pretor era uma espécie de polícia, né? O chefe de polícia, né? Um delegado, ele que executava a justiça. Então, se tivesse alguém para mandar prender, para buscar ou para executar alguma lei, então era ele que executava essa lei. O censor, que fazia o censo. Lembra que censo com C é de contagem da população. Censo com S é de opinião, de senso comum, de senso popular, né? Senso de justiça. Censo com C é a contagem da população. É o que o IBGE faz aqui no Brasil, né? Com o recenseamento. Então, o censor Roma foi o que deu início ao recenseamento, a contagem da população. Inclusive fazia o recenseamento, levando muitas vezes, obrigando por decretos as pessoas a irem até o seu local de origem, o seu local de nascimento, para lá se registrarem. Com isso, inclusive, o censor, além de contar a população, ele sabia quanto que a pessoa ganhava, qual era a profissão da pessoa, né, se ela, para que esses dados, né, se ela era casada, se ela era solteira, qual era a classe social que ela ocupava. E para que esses dados? Para que ele passasse para uma outra pessoa chamada de questor, ou de questor, que cuidava do tesouro público, da cobrança de impostos. Então, esses dados, né, da coleta de informações, do quanto a pessoa ganhava, de qual a posição social que ela exercia, de quantas mulheres tinham, quantos homens tinham, isso tudo servia para uma melhor administração, inclusive da cobrança de impostos, e essa cobrança era feita pelo questor, que mais do que isso, ele também liberava recursos para financiamentos de obras, é ele que cuidava dos cofres públicos. O edil era responsável pela conservação da cidade, uma espécie de prefeito, né? Era ele que coordenava e que fazia, né, buscava a construção de melhorias para a cidade, de obras públicas, de aquedutos, de pontes, né, de pavimentação, obras dentro das cidades. Em épocas de grande crise, assumia uma pessoa como ditador. E aí cria-se também em Roma essa questão. Ditador no sentido vem de ditado. Quando a professora lá no infantil dita um texto para nós, o que a gente dita, a gente escreve exatamente o que a professora fala. Então, ditado, né? O ditador, ele fala e a gente vai e obedece, né? Nesse ditado, dita as regras, ele fala como vai acontecer. O ditador, ele vem, então, nesse momento, em grandes crises, facilitar, lá na Roma Antiga, facilitar para que as decisões saiam mais rápidas, para que as decisões possam atingir muito mais rapidamente toda a sociedade. Por quê? Vamos imaginar que nós estamos sofrendo um ataque de inimigo, um ataque do exército inimigo. Isso faz com que nós precisamos de uma rapidez muito maior para tomar a decisão, senão o inimigo vai nos invadir. Nós precisamos, por exemplo, uma grande enchente, ou um terremoto, ou uma erupção de um vulcão. Esse ditador, ele necessita, essa sociedade, ela necessita que as decisões sejam tomadas mais rápidas. Você imagina o exército inimigo nos nossos portões, a gente tem que marcar, fazer uma reunião, decidir o que vai fazer, uma sociedade é invadida, né? Então, o ditador, a ditadura vem nesse sentido, para que as informações, para que as respostas saiam mais rapidamente do que de situações normais, que isso poderia esperar um pouco mais. Os plebeus. Os plebeus, como eu havia dito, era a grande massa de trabalhadores, era eles que trabalhavam na sociedade romana. Nesse momento, no início da monarquia, no início da república, vão ser poucos escravos. A maior parte dos trabalhadores vão ser compostas por plebeus, ok? Professor, havia plebeus ricos? Sim, proprietários de terras, comerciantes que se enriqueceram com o seu comércio, enriqueceram com a sua atividade. Existia, mas mesmo assim, mesmo tendo dinheiro, faziam parte da sociedade, faziam parte da classe social inferior, que não tinha direitos políticos e nem benefícios, né? E esses trabalhadores,
eles por diversas vezes fizeram protestos, e fugiram para outras regiões, né, pararam de trabalhar, como a gente chama de greve hoje, né, e para tentar buscar, junto aos patrícios, junto ao Senado, junto ao governo, melhorias para a sua classe social. Okay? E conseguiram algumas melhorias, entre aspas. Nós vamos ver que essas melhorias elas vão servir muito mais para mudar a cara, o contexto da sociedade, do que, propriamente dito, beneficiar os plebeus. Okay? Um dos principais direitos conquistados, então, pelos plebeus foi o tribuno da plebe. Ou seja, um representante dos tribunais, um representante das magistraturas, deveria vir, então, dos plebeus. Isso aproximou, na prática, muito mais os plebeus ricos dos patrícios, né, da classe social a quem ele pertencia mais, vamos dizer assim, monetariamente, economicamente, do que beneficiou a classe dos plebeus. Porque esse plebeu rico, que era retirado, então, do seu lugar, ele ia ele passava a conviver com pessoas que tinham mais a ver com ele economicamente falando. E com o tempo, ele passava a governar muito mais para os patrícios do que para os plebeus. Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas foi o primeiro conjunto de leis escritas romanas, que tem esse nome porque eram escritas em 12 tábuas de mármore, fixadas então no Fórum Romano. Lei da Canuleia permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. Vamos pensar um pouco nesse casamento, um pouco mais fora dessa questão do casamento romântico. Vamos pensar nesse casamento muito mais como um acordo comercial e econômico. Por quê, professor? Porque vamos pensar assim, você tem o plebeu rico, mas que não tem status social. Você tem uma família patrícia, que muitas vezes tem esse status social, que na maioria das vezes tem esse status social, mas não, por algum motivo, faliu ou não tem mais tanto dinheiro. Então, você tem nesse casamento uma junção entre quem tem dinheiro e não tem status social, e quem, por algum motivo, não tem mais dinheiro ou não tem tanto dinheiro, mas tem o status social. E isso faz com que esse casamento seja mais um acordo comercial. Lei Licínia. Essa lei Licínia acabou com a escravidão por dívida. Por quê? Porque nesse momento nós vamos ter a chegada e o aumento de escravos vindos de outras províncias dentro da expansão territorial romana. A República Romana passou então daquela cidade-estado ao redor de Roma somente a expandir por toda, a gente vê no mapa ali aquela parte vermelha, toda a Península Itálica, e depois de conquistar toda a Península Itálica, Roma passou a querer controlar o comércio no mar Mediterrâneo. Mas esse comércio era controlado por uma cidade-estado formada pelos fenícios, que controlavam, por muito tempo, controlaram, né, o comércio no mar Mediterrâneo, que era Cartago. Então Roma, através das chamadas Guerras Púnicas, lutaram contra Cartago para tentar dominar o comércio do mar Mediterrâneo. E com a vitória de Roma, Cartago foi destruída, o povo todo escravizado, e daí vem esse aumento de escravos, né, para Roma. E você tem também o controle de todo o comércio mediterrâneo pelos romanos. Então, olha só, essa parte verde, né, quanto que Roma adquiriu. Todo o norte da África e também a Península Ibérica, Portugal, Espanha, tudo isso anexado com a vitória das Guerras Púnicas. Tanto foi que o mar Mediterrâneo passou a ser conhecido pelos romanos como Mare Nostrum, ou Mar Nosso, ou Nosso Mar, né? O mar de dentro do território, mar interno do território romano. Qual foram as consequências, então, dessa expansão, desse aumento do território dos romanos, do território da civilização romana? A grande concentração de riquezas na mão dos patrícios, principalmente de terras, de escravos, né, de joias, de poder político, um êxodo rural muito grande, as pessoas, os pequenos proprietários, as pessoas deixavam suas terras e vinham para a cidade à procura de emprego, à procura de uma melhor condição de vida, e um aumento muito grande do número de escravos vindos das outras províncias. Esses escravos passaram a exercer as funções, exercer o trabalho que antes era dos plebeus. Então aqueles plebeus ricos foram ascendendo socialmente a partir do casamento com os patrícios,
né, com as famílias patrícias. Os plebeus pobres foram empobrecendo cada vez mais, porque perderam inclusive o seu emprego para esses novos escravos, né, que chegavam das províncias. Isso vai fazer com que Roma passe a ter um contingente de pessoas pobres, empobrecidas, de pessoas mendigos, né, mendigando nas cidades, muito grande. E isso vai gerar uma tensão social que por muitas vezes vai ser controlada pelos governantes através do pão e circo. A gente vai ver isso na próxima aula com mais calma. O pão e circo então era a distribuição de comida e os espetáculos das arenas, mas isso é conteúdo para uma próxima aula. E também isso vai ser um dos motivos com que o governo de Roma, o aumento do território romano, essa tensão social vai ser mais para frente, né? Isso vai culminar mais para frente com a inutilidade da governança da civilização romana, ou o início do império, enfim, tudo isso vai desencadear um novo processo histórico na civilização romana. Mas isso é conteúdo para uma próxima aula, e eu espero vocês mais uma vez aqui com muita ânsia de saber, e a gente está começando agora esse novo trabalho, né, com essa pandemia do Covid-19, mas vamos lá, os nossos estudos, o nosso aprendizado não pode parar. Então espero vocês mais uma vez na próxima aula, para a gente continuar o conteúdo e terminar esse conteúdo da Roma Antiga. Beleza? Abraço pessoal, até a próxima.